perto de você. Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela Palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD, com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Vladimir Levi. Vladimir Levi. Graças a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de mais um dia estar aqui com os irmãos nesta EBD Online. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede e pedindo a Ele, a paz do Senhor, os irmãos, é verdade, que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos ajudar neste comentário da Escola Bíblica e que você seja abençoado em nome eterno de Jesus. Anderson Andrade. Anderson Andrade.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que queremos agradecer aos amados ouvintes por estar conectado à EBD Online. Iremos iniciar mais uma lição de número 3. Vai ser uma lição abençoada, uma lição que iremos aprender juntos, né, meu amigo Lodemir? Iremos aprender juntos com os amados ouvintes, em nome de Jesus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Graças a Deus. O título dessa terceira lição é Jesus, o discípulo e a lei. Agora no programa EBD Online, texto áureo. E temos como texto áureo desta lição: porque vos digo que, se a vossa justiça não exercer as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5 e o versículo 20. Glória. Programa EBD Online, a verdade prática. Graças a Deus. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Você que tem sua Bíblia em casa, siga esta leitura em nome de Jesus, para até mesmo abrir o nosso o conhecimento para o que a lição vai querer nos falar. E o versículo 17 vai nos dizer: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar ao homem, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Todos. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exercer dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória Aleluia. a Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, Deus de infinita misericórdia. Pai, te louvamos, meu Pai, por esta oportunidade que tu nos concede, Deus, de poder compartilhar, meu Deus, dos ensinos da tua palavra. Pai, te pedimos, meu Pai, que através, Pai querido, das redes sociais, meu Pai, também das redes, ó Pai querido, de Rádio Pauta Gospel, tu venhas, meu Pai, a contemplar, meu Pai, todo aquele, meu Pai, que está nesta audiência. Pai de infinita bondade, ser conosco, abre as portas da palavra, abre o nosso entendimento. Pai querido, que teu Santo Espírito, meu Pai, nos direcione, Pai querido, e nos ajude, meu Pai, a entender a tua vontade e o teu querer.
Ó Deus eterno, Deus glorioso, continua com a tua mão santa e poderosa estendida, meu Pai, sobre nós, contemplando, meu Pai, esta rádio. É verdade, meu Pai, nosso pastor Eduardo Silva, Pai querido, Deus eterno, contempla a todos, meu Pai, estende as tuas mãos de misericórdia em nome de Jesus. Amém. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. O tempo todo com você. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Vladimir Levi. Anderson Andrade. Graças a Deus. Meus irmãos, louvamos a Deus por mais uma lição nesta feita, neste dia de hoje, né, na companhia do nosso amado irmão, nosso irmão Anderson. É um prazer, uma alegria poder compartilhar, né, com a vossa pessoa nesta lição, e agradecendo a Deus, né, por todos os ouvintes que também participa, compartilha, e você que está, né, acompanhando, você possa, aleluia, compartilhar, né, convidar, né, os amigos, os irmãos para também aprender a palavra de Deus. Nessa feita estamos numa lição bem importante, aonde nós temos por base, como já foi dito, Jesus, o discípulo e a lei. É uma lição bem interessante, pois a lição passada aprendemos sobre esta mudança, esse caráter, este comportamento que Jesus se referia, que nós deveríamos ter através daquele que se converte, ele como referencial, como aquele que alumia, traz claridade, traz luz, como também como sal, aquele que traz sabor, né, que traz gosto. E assim nós aprendemos que nós temos que fazer a diferença em meio a este mundo tão difícil. E nesta lição de hoje, lógico, vamos ressaltar que a nossa lição, ela traz como a palavra-chave justiça. E essa justiça relacionada a uma espécie de comportamento, de apresentação, de vida diferenciada, né, de uma vida pautada nos caminhos do Senhor, porque aprenderam com ele. Jesus estava tratando disso com os seus discípulos. E também ele faz uma apresentação que eu acho interessante, é que ele traz um exemplo para o discípulo como uma aplicação, né? Ele, inclusive, como textuário, eu queria comentar com o nosso irmão Anderson, ele traz a seguinte expressão: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Até então parece um tom bastante duro de Jesus. Irônico, né? Como que eu cobrasse dos discípulos um comportamento ainda diferenciado.
como que eles deveriam viver desta forma, né? Que esta justiça ela não fosse no exterior, mas no interior, que eles viessem revelar este tipo de comportamento para eles ou para aquela época em si. Como exemplo, meu irmão Anderson, o que é que o senhor, assim, como comentário em si, baseado até nesta colocação de Jesus ou exigência para com os discípulos? Porque Jesus Cristo, ele sabia que os escribas, né, os escribas eram homens da lei e os fariseus eram homens que estudavam, homens que sabiam da palavra de Deus. Mas ele não se compara aqui porque eles sabiam a palavra, conheciam a verdade, mas não a praticavam. Eles não a praticavam de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Aí é por isso que Jesus Cristo, até uma hora, ele compara eles como sepulcro calhados. Isso. Ele diz: vocês aí estão tudo bonitinho por fora, tudo arrumado, roupa sacerdotal, tudo certinho, mas por dentro estão podres. E está vendo aquele dali, está até sujo, está comendo até com as mãos sujas, mas está cheio de amor dentro, está cheio de compaixão, está querendo fazer o bem, está querendo levantar o que está caído. Eu entendo, meu presbítero Vladimir, nesse sentido aí, nesse texto áureo. Isso. Isto é interessante porque, e o senhor bem colocou, inclusive, eu posso ainda também aplicar aqui a verdade prática, que não vai nos dizer: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. É uma exigência ainda para a apresentação do reino de Deus. Lógico, fazendo o diferencial. Eu queria também, irmão... Que a justiça do reino é o amor, né? Isso. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala que eu poderia ter os dons, né? Falar em línguas, ter o dom de profetizar, ter o dom de curar, ter tudo. Mas se eu não tivesse amor, nada disso serviria. Verdade. Deus, ele é amor, né? É tanto que a gente estava comentando aqui, antes de começar esta abençoada aula, sobre o amor de Deus, que Deus, ele amou o mundo, né? Isso. De tal maneira que deu seu Filho, o texto áureo da Bíblia, isso, que se encontra lá em João, capítulo 3 e o versículo 16. Verdade. É interessante isso. Meus irmãos, o que é interessante é que, fazendo esta breve introdução com relação a este comentário, porque até então, para a aplicação da lição, se faz necessário para que ela nos traga uma compreensão, porque até então, quem aqui vai dar ou vai ser o exemplo é Jesus, porque até então ele vai ser cobrado disso, porque alguns achavam que Jesus, ele veio transgredindo as regras, ultrapassando os mandatos, os estatutos, mas a gente sabe que até então não foi. De jeito nenhum. Jesus, ele veio cumprindo, ele veio fazendo com que eles viessem a entender que a lei em si, da forma como eles tratavam, estavam de forma equivocada, né? Ou de forma radicalmente aplicada. E nós sabemos que quando alguém exagera, traz desconforto para alguém. Alguém vai ser, como é que eu posso dizer, lesado, é uma expressão também. Mas o que é interessante na nossa lição, nós temos 3 tópicos até então, e podemos apresentar ele da seguinte forma, só para conhecimento dos irmãos. Primeiro tópico: Jesus cumpriu toda a lei, né? Como subtópicos, nós vamos ter um compromisso com o passado. Também o segundo subtópico é: Jesus não veio destruir a lei. O terceiro subtópico é: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Nós temos como segundo tópico a letra da lei, a verdade do Espírito.
também tem 3 subtópicos, 4. O primeiro é o que a expressão letra da lei significa. Isto é muito bom para que nós entendamos. Segundo subtópico vai dizer que é a perspectiva teológica da lei. Terceiro é a lei e a verdade do Espírito. O quarto subtópico, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. E temos como terceiro subtópico, só para que a gente vá se posicionando, e os irmãos que vão estar estudando conosco, a justiça do reino de Deus. Esse agora compõe 2 subtópicos, que é quem é grande no reino de Deus. E o segundo subtópico, a justiça do reino de Deus. E nós adentramos na lição, no primeiro tópico, fala que Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Eu acho interessante um compromisso com o passado, e eu acho uma colocação muito bem aplicada, até para que os irmãos venham se posicionar e entender que Jesus não veio descumprindo a lei, abolindo a lei. Nós vemos aqui que compromisso justamente era o que Jesus fazia. Nós sabemos que toda a Escritura, ou todo o Antigo Testamento, vinha apresentando um Salvador, vinha apresentando um libertador, como figura, como tipo, analogias. A gente vai ver utensílios, como no cerimonial, apresentando a Cristo. Então, eu acho que o comentarista ele é muito feliz quando ele coloca um compromisso com o passado. Simplesmente, nesse tópico, eu quero só ler e pedir que o senhor faça um comentário relacionado a isso, que diz: quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo ao ensino da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isto. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Eu acho isso aqui interessante, e até na lição que a gente terminou, a última lição do trimestre passado, onde aprendemos sobre a questão esta questão da educação, ou da... A gente aprendeu bem dizer a Bíblia, né? Isso. A palavra, né? Do como início... ler, como aplicar. E o que é interessante, eu fiz algumas perguntas a alguns irmãos perguntando o seguinte: o que esses discípulos ensinavam? O que Jesus ensinava? Para uma questão, até para os irmãos que se atêm a ler só o Novo Testamento, faz as suas aplicações e esquece que as aplicações deles dependem do Antigo. Do Antigo Testamento. Então, um compromisso com o passado. O senhor tem a comentar com relação a este compromisso que Jesus tinha? Meus amados ouvintes, eu quero primeiro dizer que, já que estamos, né, presbítero Vladimir, falando de Jesus Cristo, eu quero deixar bem claro que Jesus Cristo, ele nunca foi um plano B. Ele nunca foi um plano B de Deus para a salvação da humanidade. Nós sabemos que só há salvação em Jesus. Isso. Na cruz do Calvário. Antes que Deus ele bradasse lá na existência, haja luz, ele disse, haja cruz. Jesus Cristo, ele sabia o seu propósito de vir aqui na terra.
ele teve um compromisso com o passado. A gente sabemos que aonde nós vamos encontrar relatos sobre Jesus Cristo? A partir do Evangelho de Mateus, que se chama o Novo Testamento. Mas eu quero deixar bem claro que Jesus Cristo, ele viveu o Velho Testamento. Jesus Cristo, ele não viveu o Novo Testamento, ele vive no Velho Testamento. Ele veio no Velho Testamento, ele viveu o Velho Testamento, porque até a primeira escrita sobre algum evangelho, que é o Evangelho de Marcos, ela vai datar 64 a 70 anos depois da morte de Cristo. Então Jesus Cristo, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio para que a lei fosse cumprida. Aí você pode estar me perguntando aí do outro lado, como, irmão Anderson, eu não consigo entender. Deixa eu te dar um exemplo, como aquela mulher adúltera, os fariseus querem pegar Jesus Cristo, e eles trazem aquela mulher. Então eles trazem aquela mulher totalmente errado, porque a lei de Moisés, que é dada por Deus, ele manda apedrejá-la. Mas cadê o homem? Cadê o autor? Tem que estar os dois juntos para que acontecesse aquilo. Então Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão e ele diz: dentre vós aí, quem é de vocês que não tem pecado? Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra nesta mulher. A palavra vai dizer que ele estava escrevendo no chão. Ele volta a escrever e a Bíblia diz que do menor até o maior soltou todas aquelas pedras. E ele chega naquela mulher e pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? Ela levanta a sua cabeça e ela olha e diz: eu não estou vendo, Senhor, nenhum. E ele diz, Jesus diz: então não sou eu que vou te condenar. Por quê? Porque aqueles homens não estavam aplicando a lei, eles não estavam fazendo o certo, o correto. E Jesus Cristo, ele não veio de jeito nenhum para desobedecer a lei. Ele diz: eu vim para que seja cumprida a lei, eu vim para que seja feita a coisa certa, para que seja feita a coisa correta, e para que o meu nome venha a ser glorificado. Glória a Deus. É interessante isso. Então a gente observa que Jesus, em todas as suas expressões e todos os acontecimentos a qual ele participou, ele estava simplesmente fazendo cumprir tudo aquilo que estava escrito. Na expressão dele, ele estava cumprindo. E eles não entendiam isso, porque eles eram religiosos demais, não é? Até então nós fazemos algumas citações com relação até alguns até discípulos que eram de João. Quando Jesus chega, que está ali, eles chegam para Jesus e diz: olha, nós somos discípulos de João e jejuamos, mas teus discípulos não jejuam. E Jesus olha para eles e diz: olha, não pode, né? Os convidados ou os filhos jejuarem quando o noivo está na casa. Não tem como jejuar. Não precisa. Quando o noivo está na casa, é hora de comer, tem que comer. Eles não entendiam que quem estava lá, que era um renovo, quem estava trazendo a aplicação daquilo que eles esperavam, e eles não entenderam. Jesus chega e diz: olha, eu estou aqui. Vocês não estão entendendo. Sabe que aí Jesus está dizendo assim: olha, você não pega um remendo velho e coloca lá numa roupa nova. Porque se você coloca... A tradição de vocês não dá para aplicar agora no que está acontecendo. Há um renovo aqui, vocês não estão prestando atenção. Se eu colocar um remendo velho aqui agora, quando o novo, que tem uma certa elasticidade, que ele começa a esticar, vai rasgar, o prejuízo vai ser maior. Aí é quando também ele usa a expressão dizendo: e não se deita vinho novo em odre velho. Não dá para fazer essa mistura. Então ele estava dizendo: olha, o que estava para acontecer está sendo revelado agora e vocês não estão entendendo. Não estavam entendendo o povo. O povo esperava tanto o Messias,
E ele estava ali com eles e muitos não entenderam, né? Isso. Eu acho lindo porque Nicodemos, né? Isso. Ele reconhece e ele diz: eu bem sabemos que tu és mestre, não há outro como o Senhor. E alguém ali conhece, né? Vai conhecendo, o Senhor é Deus, é o Senhor mesmo, o Senhor é um enviado, e ali encontra a sua salvação. Isso. É desse jeito. A gente louva a Deus. Os feitos de Jesus são tão aplicáveis para o Antigo Testamento. A gente está vendo isso. Ele começa a revelar, inclusive lá no poço de Samaria, né? Para aquela mulher samaritana, né? Quando ele aparece. E se a gente for falar mais adiante, depois que Jesus ele é crucificado, morre, depois ele ressuscita, no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que ele, quando começa a ouvir os comentários ali dos discípulos, ele também vai começar... E ele vai dizer, né, irmão Vladimir, que vocês não estão lembrados, né, do que os profetas falaram, que era necessário que o Cristo padecesse e voltasse ao terceiro dia. Eles não estavam reconhecendo ainda. E a Bíblia vai dizer assim, e começando por Moisés, Jesus volta lá atrás para fazer uma retrospectiva, aplicando o Antigo Testamento, dizendo, ó, tudo isso se conclui em mim. Porque o Antigo Testamento, ele sempre apontou para o Messias, sempre apontou para Jesus Cristo, para o Cordeiro, para o Salvador, para o Libertador, sempre apontou para aquele que iria vir para que a lei fosse cumprida corretamente. Verdade. Fazendo até um comentário escrito aqui no esboço, o que é interessante é que diz assim: a Bíblia é a revelação de Deus contendo o plano da salvação. Esta revelação é progressiva, por isso jamais Jesus, como Deus, poderia destruir ou não valorizar os ensinos da lei e dos profetas. Se ele fizesse isso, estaria anulando a própria palavra de Deus e demonstrando assim que essa palavra não tinha autoridade. Na verdade, ele, baseado em tudo o que já havia sido dito, veio dar continuidade à revelação divina. O mestre chegou, inclusive, a citar a divisão comumente empregada pelos estudiosos da época. Eu queria que o senhor lesse aí, para nos ajudar, Lucas 24 e 44, pelos estudiosos da época, como aparece em Lucas 24, 44. Lucas? Isso. Evangelho segundo escreveu, Lucas 24 e 44. Jesus faz esse comentário, não é? 24 e 44. Glória. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convém que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Aleluia. Por isso. Então ele está dizendo, olha, tudo isso tinha que se cumprir, tudo que a lei de Moisés falava e os profetas também falava de mim. Inclusive o próprio Deus dá esse testemunho, fazendo uma aplicação lá no Éden, dizendo que de uma virgem, de uma mulher iria nascer, né, um que iria pisar na cabeça da serpente e ela iria ferir o seu calcanhar. Então Jesus ele começa a fazer essas citações e ele diz que está lá, tanto na lei de Moisés, na lei, nos salmos e nos profetas. E o que eu acho lindo é que tem uma expressão nos salmos que vai dizer assim, inclusive aquele acontecimento de Judas, quando ele vai dizer assim: até o meu amigo mais íntimo, que comia do meu pão na mesa, levantou contra mim o calcanhar. É interessante, e a gente vai ver aquela expressão lá na ceia, e nos traz essa recordação também. Paulo, da mesma forma, enfatizou a toda a importância da lei. Romanos 3,31, eu queria ler, e essa aqui está na versão NVT,
Romanos 3,31 diz assim: então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Glória a Deus. É quando acreditamos que tudo aquilo que estava escrito, que estava sendo anunciado, que Jesus é o Filho de Deus, aí nós estamos cumprindo a lei. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmão Anderson, a lição está maravilhosa. Estamos ainda no primeiro tópico. Até então fizemos citação para o segundo subponto, mas eu queria ressaltar que o segundo subponto vai dizer: Jesus não veio destruir a lei. Fizemos bastante comentário sobre isso, mas nosso comentarista coloca assim: para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida, né? Está lá em João 5,18. Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26, 59 ao 61, a gente vai ver isso. Entretanto, os evangelhos deixaram claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Glória a Deus. Nós fizemos essas citações que Jesus não veio, mas o que é interessante aqui é que as oposições se levantaram. E nós sabemos muito bem que todas as vezes que Jesus ele fazia o seu comentário, ou fazia um milagre, ou uma situação, eles infelizmente não entendiam. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa relacionada a isso, porque a gente sabe que a religiosidade trazia este bloqueio para que eles não enxergassem o Cristo. A gente bem sabemos que Jesus Cristo, de maneira nenhuma, nós que somos professores, a gente sabemos que Jesus, ele não veio, eu quero deixar bem claro, irmãos, isso. Jesus, ele não veio na terra para curar ninguém. Ele veio para morrer na cruz do Calvário e salvar. Mas pela sua misericórdia, que é infinita, insondável, ninguém pode ver, ninguém pode senti-la, a misericórdia de Deus, o tamanho da sua misericórdia, que ele via doentes pelo caminho. Isso. E ele não aguentava. Verdade. Então muitos diziam que Jesus era bardeneiro, que era gaiato. Isso. Por quê? Porque os homens da lei, Jesus ele vai dizer uma parábola, que existia um homem que foi assaltado, e veio um sacerdote e passou e fingiu que não viu. Veio um levita, passou e fingiu que não viu. Veio um samaritano e pega aquele homem que tinha apanhado, que tinha sido assaltado, que estava sangrando, coloca no seu cavalo, leva a uma hospedaria, diz: cuide dele, tá aqui o dinheiro, e ainda quando eu voltar, a dívida que ficar, eu irei pagar. Então, quando Jesus Cristo ele relata esta parábola, todos começam a ficar com raiva, porque os judeus olhavam o povo assim, com muito, eu posso dizer assim, arrogância. Isso. E tinha uma lei naquele tempo, existia já uma prática, que se alguém nascesse com alguma anomalia, ou cego, ou coxo, dizia que era porque os seus pais tinham pecado. Diziam que tinha algum pecado. É como aquele cego que nasce de nascença, que Jesus Cristo ele olha e seus discípulos perguntam e indagam a ele, porque aquele milagre, presbítero Vladimir, começa por uma indagação dos seus discípulos. Verdade. Que param e dizem: quem pecou, mestre? Esse ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus Cristo ele olha e diz: nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi feito assim, para que se manifestasse a glória de Deus sobre a sua vida.
E Jesus faz lodo e coloca no olho daquele homem, e ele vai e se lava e volta à visão. Os fariseus, meu amigo, os escribas, os homens da lei, ficavam tinindo quando viam aquilo. Ficavam irados quando viam aquilo, Jesus Cristo fazendo aquilo. Glória a Deus. E Jesus Cristo, ele vai ensinando a sua misericórdia. E mesmo assim, ele vai ensinando a maior lei, que é o amor. É como se ele tivesse dito assim: ó, este paralítico está ali, ó, no tanque de Betesda, há 38 anos lá no tanque, e vocês levaram pelo menos um pão com água para esse homem comer. Ninguém levou, mas eu vou lá e digo a ele: levanta e anda, pega teu leite e sai e anda. E agora vai trabalhar, vai lutar, vai conquistar a tua vida. E ele ali e não está deixando de cumprir de maneira nenhuma a lei, mas sim, ele está cumprindo a maior lei, que é o amor. O amor, verdade. Ele está aplicando. É como o comentário que nós estávamos falando, quando a questão daquela que Jesus diz: por que me chamas bons? Bom. Bom só é um, que é Deus. E como a gente estava comentando aí, até então, em algumas das aplicações, realmente Jesus não era bom. Ele era a bondade de Deus expressada, não é? Era Deus quem estava o entregando por amor de nós, que nós não merecíamos. E eles deveriam ter entendido isso. Tanto é que para a conversão de Paulo foi preciso um encontro de Jesus, porque Paulo era tão religioso, fariseu, filho de fariseu. A gente observa que ele era tão estudioso, tão dedicado à lei. Aprendeu aos a pés. Nada mais e nada menos, né, do pé de Gamaliel. E assim, ele era tão dedicado que qualquer deslize, coisas fora da lei, automaticamente a gente observa que se fazia um contraponto, uma oposição. Até porque, quando a gente vai ver Estevão pregando, e ele consente, na morte dele, o que Estevão está pregando? Jesus Cristo, que foi morto, crucificado. E Paulo sabia que a lei dizia que qualquer um, ou aquele que for levantado no madeiro, ele era maldito. Maldito, era tido como maldito. Então, quando alguém apresenta Jesus como o ungido de Deus, o Salvador, aí ele não acredita, porque na lei dizia que maldito o homem que for pendurado no madeiro. Então ele se contrapõe a isso. E Jesus Cristo, ele tem uma misericórdia, me perdoe ele interromper, não. Jesus Cristo, ele tem uma misericórdia tão grande com a vida de Paulo, porque ali naquela aparição no caminho de Damasco, ali Jesus ia matar Paulo já. Isso. Mas Jesus Cristo, ele tem uma misericórdia tão grande, porque Paulo entendia a lei. Isso. Aí ele disse: mas agora eu vou te mostrar, Paulo, quem é a lei e como é que ela é aplicada. Isso. É tanto que quando ele tem aquele encontro, que ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que foi crucificado. Isso, glória a Deus. Isso. Aleluia. E ele precisa entender isso. Eu acho lindo essa expressão de que quando Zacarias, quando é enviado lá, Gabriel. Não, o discípulo que vai a Paulo, que o anjo aparece lá, ele diz: vai lá, e quando diz que é Paulo, esqueci o nome agora, diz que é Paulo, aí ele diz: não, esse que persegue, esse que persegue, Ananias. Isso, esse que persegue, que prende, que mata. Não vou, ele se recusa, mas aí a expressão é linda, diz: vai, porque esse é um vaso escolhido desde o ventre, para levar a minha palavra. Isso. E o que ele vai sofrer. Ele diz mais, e eu vou mostrar a ele isso, quanto ele deve padecer
pelo meu nome. E o que é interessante, que depois que ele vai, ele prega o evangelho, impõe as mãos, ele é batizado, o que é interessante, tem uma expressão que eu não esqueço, que diz que aquela cegueira que ele estava, que de forma natural, podemos dizer assim, mas eu trago também para o lado espiritual, é que diz que cai como escama. Parece que Jesus, quando aparece a ele, dizer: Paulo, você conhece bem a lei, mas você conhece da forma errada. Ela está sendo cumprida e você não está entendendo. É por isso que Jesus aparece a ele. É tanto que a gente estudou aquela lição sobre Paulo, né? Que isso. Ele teve que ir para a Arábia para ele rever a lei. Ele foi estudar novamente para ele encontrar Jesus Cristo aonde ele não estava vendo. Isso. Aonde ele não estava vendo Jesus Cristo. Ele olhava e dizia: agora eu estou entendendo. Isso. Agora eu estou sabendo. As escamas caíram, né? Isso. Caíram. E as escamas caiam nesta noite. Isso. Aí. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque na verdade trazia este incômodo, esse problema para as pessoas da época. E glória a Deus por isso. Nosso irmão, vamos também mais adiante para o terceiro subponto. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleuro, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele, lhe deu perfeição, conforme nos revela esta expressão: foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas a harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo. E a gente observa que eles faziam isso, né? Se utilizava da lei, cobrava-se muito, exigia-se muito, né? Colocavam-se fardos que nem eles mesmos poderiam cumprir. A gente sabe que a instituição sinagoga, ela é criada, 2 séculos antes de Cristo, pelos fariseus. E os fariseus começam a ser mal vistos, porque eles começam a fazer leis para se beneficiar. Verdade. Aí o povo começa a olhar de modo diferente. Aí quando Jesus Cristo chega cumprindo a lei, fazendo a coisa certa, e quando ele vê que a multidão está o seguindo, aí pronto, começa a perseguição. Verdade. E a gente vê tanto que Jesus Cristo, ele veio para fazer a vontade do Pai, que tem aquele ditado popular que nós usamos: ninguém vai jogar pedra numa árvore que não dá fruto, né? Verdade. Desse jeito. Eu louvo a Deus por isso, porque até então as expressões que Jesus usava era simplesmente: foi dito aos antigos, né? E quando ele usa a expressão dele, eu porém vos digo, em nenhum momento. Vamos ler Mateus 5, capítulo 21, ou capítulo 5, versículo 21 e 22. É linda essa expressão, que ele não desfaz de nada da 21, palavra. 22. Isso. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar, reu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu do sinédrio.
e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Glória a Deus. E o que é interessante é que Raca é simplesmente estúpido. Isso Jesus ele traz e revela. Aí a gente faz nos lembrar em Jó, no Velho Testamento, Isso. que a mulher de Jó, ela chega e diz, né? Jó, tu tá nesse sofrimento, meu filho, amaldiçoe o seu Deus e morra. Muita gente quer julgar a mulher dele. Isso. Mas Jó, ele olha, até nisso Jó não pecou. Ele olha e diz, como uma louca, mulher. Tu estás falando como uma louca. Ele não está dizendo, tu tá doida, tu é louca. Não. Ele diz, como uma louca fala. A expressão que ela está. A expressão, ele diz, tu estás falando como uma louca. Então ele já tirou, já se saiu, né? Ele disse, como tu estás falando como uma louca. Nu eu vim do ventre da minha mãe, eu vou voltar para lá. Bendito vai ser o nome de Deus. Todavia, bendito será o seu nome. Isso. Glória a Deus. Finalizando este subponto, eu queria fazer uma leitura aqui que diz aqui, na versão NVT, em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escrito aos Hebreus. Inclusive, é o finalzinho do subtópico. Vai dizer assim, diz no primeiro versículo, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus. Olha, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Isso está acontecendo em Jesus. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Esta versão está na NVT, então eu acho lindo também esta expressão de que através de Jesus, exalta o Deus, exalta a Deus através do seu comportamento. É uma expressão, ele expressa de forma exata como Deus queria que assim acontecesse, ou como Deus quisesse que fosse, ou queria fazer. Então, através de Jesus, isto acontece. Ele expõe, ele age dessa forma. Eu acho lindo essa expressão. Só comentando, enquanto Jesus falava, algumas partes do Antigo Testamento já tinha se cumprido. Por exemplo, a encarnação. Outras partes estavam se cumprindo, ainda as outras iam cumprir-se logo. Ou seja, a crucificação, a encarnação, a gente sabe o verbo, né? O verbo? Isso. A palavra. Que encarnou. Depois, a crucificação e a ressurreição. Ou iriam cumprir-se mais tarde na ascensão no Pentecoste, após o Pentecoste. Finalmente, na segunda vinda de Cristo em glória, o plano de Deus com referência a Cristo, à igreja, ao homem em geral e ao universo será plenamente executado. Isso está lá em Isaías 40 e o versículo 8. Glória a Deus por isso. Eu acho isso aqui lindo e interessante. Aleluia. Tudo acontecendo em Jesus Cristo. Então vamos agora para o segundo ponto. Tudo é por ele. Subponto. Tudo é para ele, tudo veio dele, tudo é dele. E a palavra de Deus diz, né? A sua própria palavra diz, e todo joelho se dobrará, todo, e confessará que Deus é o Senhor. Isso. Glória a Deus por isso. Jesus apresentou um compromisso com o passado.
Exatamente. Pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Glória a Deus. Segundo tópico da nossa lição, a letra da lei. A verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? Glória a Deus. Eu vou deixar a pergunta aí, meu amado, ele dá prosseguimento na leitura, porque aqui a pergunta é, e aqui já vai vir a expressão em si. De acordo, o que a expressão letra da lei significa? Dando prosseguimento no nosso comentário. De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condição como nos mostra em Romanos. Capítulo 7. Capítulo 7 e o versículo 7 a 25. Em suma domínio, pela franqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da lei, da letra da lei. Então, essa expressão letra e lei, eu creio que significa Jesus Cristo. Ele é a lei, porque se não fosse por ele, eu e o Senhor já estaríamos mortos. Se fosse depender da lei, meu amado ouvinte, eu e você já estaríamos mortos. Mas vem Jesus Cristo e ele aperfeiçoa a lei. Ele diz: eu vim para cumpri-la. Eu vim para que seja uma lei exata. E ele vai cumpri-la lá na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Isso. É glória a Deus por isso. O que é interessante aqui, fazendo um comentário sobre a letra da lei e a verdade do Espírito, Jesus já tinha mostrado que a justiça do reino está em plena consonância com os princípios morais enunciados no Antigo Testamento. Ele não veio destruir, mas cumprir, aperfeiçoar. Agora ele mostrará que esta justiça do reino não está de acordo com a interpretação e a aplicação feita pelos escribas e fariseus da santa lei de Deus. E o que é interessante, lá embaixo, até onde o senhor parou, vai dizer que a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu de paidagogos, do grego, Isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Quer dizer, a lei, ela apontava, mostrava o pecado. E o que é interessante, como nós sabemos, os nossos ouvintes, nós sabemos que a própria lei, a sua rigorosidade, ela tinha seus 613 preceitos, que era difícil para um homem cumprir. Mas o que nos torna, ou nos dá essa liberdade e esta graça que o senhor até então comentou com relação ao amor expressado em Jesus, o que é interessante é que nós, como ser humano, de forma nenhuma tínhamos como cumprir. É difícil cumprir 10. Isso. Quanto mais 613, O que eu acho interessante é que eu gosto de citar isso para que algumas pessoas entendam que Jesus estava explicando isso para que de sã consciência eles pudessem, eu acho que é aquele momento de pedir misericórdia, pedir direção a Deus, reconhecer a fragilidade, saber que não pode fazer nada. Por quê? Jesus vai dizer assim
Aqueles que querem o tentar ou pegar de alguma forma, ou alguma falha, ou afligindo, ou infringindo a lei. O que é que Jesus diz? Porque eles dizem, olha, a lei de Moisés diz que quem for pego em adultério tem que ser morto. Tem que ser morto, apedrejado. Aí Jesus vai olhar e vai dizer, a lei de Moisés diz isso, é verdade. Eu, porém, a pergunta deles, né, ela vem numa sequência de perguntar com relação ao casamento, ao divórcio, a esse tipo de vida. E Jesus Cristo, o presbítero Vladimir, ele é tão sábio, que além dele dizer isso, né, quem divórcio não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso. E todos nós sabemos, né, bem do texto, um texto bastante conhecido, que todos soltam. Isso. Mas mesmo que o homem tivesse ali, pela lei, Jesus ainda não tinha poder de julgar. Isso. Ele ia dizer, leve para o sinédrio. Quem deve julgar são eles, não eu. Mas Jesus Cristo, para ele aplicar ali, porque Jesus Cristo ele era oportunista. Para quê? Para aplicar o seu evangelho, a salvação, o amor. Então aquela oportunidade ele jamais iria perder de salvar aquela mulher. Então ele vai e salva ela, aquela mulher. Isso. Ainda nesta expressão com relação ao adultério, a aplicação, nos comentários dos fariseus ali, aqueles que queriam pegar ele de vez em quando, uma pegadinha para que ele cometesse um deslize, vai ter um momento que eles estão comentando sobre essa questão. Jesus vai dizer, olha, o que é que diz a lei de Moisés, não é? Com relação ao adultério. Se adulterar, tem as suas penalidades. Agora, eu porém vos digo, Jesus vai aplicar a lei, e com seus 613 preceitos, mas eles precisam entender isso, que as fragilidades do homem não pode ir além disso. Aí ele vai dizer, eu porém vos digo, que qualquer um que olhar e desejar no seu coração, já pecou ou adulterou com ela. Jesus está dizendo que a dificuldade, ela é tão extrema, que essa religiosidade que eles querem aplicar, por causa dos preceitos em si, não tem condições de vocês cumprirem. Aí você, amado ouvinte, pode estar do outro lado aí, nos perguntando, mas como? Como é que eu pequei? Se eu olhei, desejei ou cobicei no meu coração, mas eu não tive o ato, eu não tive a relação, não teve por falta de oportunidade. Mas se tivesse oportunidade, já teria feito. Isso. Não é? E é isso que Jesus está dizendo. Ó. E a aplicação, ela está internamente no homem. O que é interessante, para que nós possamos também até gravar isso, quando ele também usa a expressão, é que o pecado ele é gerado, não é fora, é dentro. É dentro. Tanto é que ele vai dizer assim, se olhar e desejar, já adulterou, ele está dizendo que o processo é aqui. Tem até o hino na nossa harpa, né? Isso. Tentado não ceda. Isso, ceder é pecado. Você tentar dentro de você, não ceda. Mas ceder é pecar. Inclusive para o outro que é mais difícil, talvez para algumas pessoas, nós sabemos que o evangelho ele alcança a vida, ele salva pessoas. A gente usa a expressão, Jesus dá um banho de sangue, né? E a pessoa agora é uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Mas Cristo vive em mim. Isso é lindo. Mas o que é interessante é que um dos mandamentos que está na lei é não matar. Não matarás. Caberia perguntas. Você já matou alguém? Talvez algumas pessoas iriam dizer que sim. Outras não. Aí eu digo, para aqueles que dizem não, Jesus está dizendo que sim. Por quê? Os 613 preceitos da lei, aleluia, vai trazer aplicações que condena. É por isso que a graça de Jesus, né, ele nos justificou, que aqui a nossa palavra-chave aqui é justiça. E esta aplicação para nós sermos justos, esta aplicação de justo, está pela graça de Jesus. Ele nos tornou justo. Aceitamos Jesus? Justo. E o que é interessante?
Aí você diz, e eu faço a pergunta, você já matou alguém? Alguém vai dizer, não. Aí a Bíblia está dizendo, matou. Porque se for baseado nos 613 preceitos, se for ao pé da letra, imagine, matar é assassinar. Assassinar é premeditar aqui ainda. Quem em um momento não expressou ou não deu para expressar, ou lá na sua mente deu vontade, então não é a prática, a execução em si, mas é o que está sendo processado. Ou até tem pessoas que dizem, né? Se eu pudesse, essa pessoa não existia. E tem pessoas que aplicando aí também, presbítero Vladimir, isso. Tem pessoas que matam outras pessoas dentro de você mesmo. É quando a gente usa aquela expressão, fulano para mim não existe. Fulano para mim não significa nada. Morreu para mim. Você acabou de praticar como é? Um homicídio. Um assassinato. Um assassinato, porque aquela pessoa está viva, mas para você está morta. Você já pecou. O senhor leu uns versículos que antecedem nos pontos que nós lemos, que era o versículo 21, Mateus 5, 21 e 22. O senhor poderia ler novamente, capítulo 5, 21 e 22, só para a gente concluir este comentário? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então chamar a pessoa de doido é pior ainda. E chamar de estúpido vai ter que ir ao sinédrio, vai ter que responder por isso. Veja a rigorosidade e o que Jesus está aplicando, que está na lei. Ele não está desfazendo dela, está dizendo, olha, na lei está assim. Se chamar ele de raca, que é estúpido, vai responder no sinédrio. Quer dizer, isso é causa na justiça. Alguém pode ir lá na justiça e lhe processar por isso. Isto aí é interessante. Então a gente observa que, de acordo com a lei, glória a Deus por isso, a gente observa que Jesus, com a sua graça, nos alcançou, nos justificou. Então imagine se nós fôssemos viver. Então ele chega aplicando. O senhor iniciou muito bem dizendo que o propósito da lei é o amor. A lei em si, com toda a sua dureza, era simplesmente para apontar, mostrar onde estava o erro. Está errado aí, não vá por aí. É uma forma de Deus expressar para o ser humano, dizendo, olha, vocês estão errados, tenha calma, não vá assim. Tanto é que as formas mais práticas de Deus usar, Deus ainda como estava conduzindo o povo para a terra prometida, ele vai usar uma expressão dizendo, quando entrares na terra que te dá o seu teu Deus, não aprenderá a fazer costume, conforme o costume daquele povo. Aí Deus vai dando as diretrizes. E a gente aplica isso nos dias de hoje, a gente trazendo para esse momento, para o século, para o ano 2022, nós que somos pais, às vezes nós castigamos os nossos filhos com aquele remorso. Por quê? Porque a gente às vezes dita as nossas leis mediante seguindo a Bíblia. Nós bem sabemos que nós somos o sacerdote do nosso lar. Então a gente ensina aos nossos filhos o caminho. Meu filho, tem que ser aqui, ande por aqui. E às vezes eles tombeia, eles querem ir por outro caminho, a gente vai lá, puxa a orelha, volte, é aqui, tudinho, mas com amor, querendo corrigir com aquele amor. É a mesma coisa da lei.
A lei foi feita primeiramente com o amor de Deus, para Deus dizer assim: ó, segue aqui, segue este caminho, segue isto que eu estou ensinando, porque se vocês fizerem isso, vocês vão bem em tudo que vocês fizerem, vocês vão viver bem, vocês vão comer do melhor, vocês vão acontecer tudo do bom e do melhor na vida de vocês, mas se seguirem os meus estatutos e os meus mandamentos, que é a lei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para o segundo subponto de nossa lição. Ela vai nos trazer a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Está lá em Êxodo 25, do 1 ao 31, do 31 ao capítulo 31, versículo 17. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades cíveis, individuais e sociais. Está lá em Êxodo 21, e a gente vai ver Moisés fazendo essa citação para o povo. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento, lá em Gálatas, Em sua carta, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Glória a Deus. Uma nova aliança que concede justificação, paz aos salvos. A gente vê aqui quando o apóstolo fala, que o homem poderia viver de maneira era justa e alcançar a salvação pelos seus méritos. Isso. Não, de forma nenhuma. Porque Jesus Cristo, ele olha e diz assim, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha, eu vos aliviarei. Isso é um convite. Ele está te convidando neste dia. Venha, eu estou te convidando. Você está cansado, sobrecarregado, pode vir a mim que eu vos aliviarei. Aí a gente vem. É o que aconteceu na nossa vida. A gente tem esse encontro com Jesus Cristo. Aí não é ele, não é nós que agarramos ele, porque se fosse nós a gente já tinha soltado, mas é ele que nos segura. Isso. Aí nos envolve com o evangelho, aí nos envolve e a gente diz: Senhor, eu quero mais. Aí ele diz: quer, meu filho? Quero, Senhor. Então eu vou lhe dar um presente. Que presente é esse, Senhor? Eu vou lhe dar uma cruz e você vai carregá-la, porque ele diz também: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a salvação, ela não é por mérito humano, ela é pelo mérito de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, mediante as minhas, quando eu nego o meu eu, a minha vontade, a minha carne, os meus desejos, e eu quero fazer a boa, perfeita vontade de Deus. Isso. E aqui, quando o Senhor falou a tradição, de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, a gente vê Jesus Cristo, os irmãos, eu creio que eu já ouvi muitos pregadores, dizendo: Jesus Cristo estava lá dentro do templo e tal, tudinho. Mas eu quero deixar claro que Jesus Cristo, ele entra no pátio do templo, porque Jesus Cristo, ele não podia entrar dentro do templo. Até nisto ele não desobedeceu a lei, porque a gente sabemos que Jesus Cristo,
ele vem da tribo de Judá. Isso. E só quem poderia estar dentro do templo, ali no Santo dos Santos, no Santíssimo, era quem vinha da tribo de Levi. Então até aí, Jesus Cristo, ele honrou, ele sendo Deus aqui na terra, ele ainda obedeceu a lei e só foi aonde era permitido que ele andasse. Eu até preguei, presbítero Vladimir, uma vez no culto ao ar livre, eu estava falando e comentando que eu estava assistindo um documentário, e neste documentário dizia que a maior polêmica não, a maior coisa que já aconteceu no mundo foi o homem ter chegado na Lua. Eu discordo. A maior coisa, o maior acontecimento que já aconteceu no mundo foi Deus. Ser Deus, deixar o seu trono, deixar a sua glória e pisar nesta terra e morrer no madeiro, na cruz do Calvário, por mim, pela tua vida, para que nós estivéssemos aqui hoje falando, ensinando pela bondade do seu Espírito Santo. Glória Aleluia. a Deus. Verdade, o senhor falou algo interessante. Não é por mérito do próprio homem. Glória a Deus. Inclusive o comentarista, quando ele bota que Paulo, ele refutou, está lá em Gálatas 2,16, né, nos diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Também ele vai ainda comentar lá em Tito 3:5, né, segundo a Bíblia corrigida, tradução corrigida, diz: não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí nos faz nos lembrar aquela passagem, eu me esqueci agora, se ele era um sacerdote, que ele bate no peito, né, e diz: Senhor, eu jejum, dou meu dízimo. Ele está orando, né? Está dizendo, o fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano, né? Que é Mateus, né? O publicano ali, né? Não, esse aí na oração que Jesus vai usar como referência, dizer quem desceu justificado. Que ele fala, né? E o publicano não teve nem coragem de erguer sua cabeça e dizendo ali: Senhor, eu sou um miserável dos homens, me perdoe. Enquanto estava se autopromovendo, dizendo que eu sou, eu faço, eu jejum, eu dou meu dízimo. O outro não. O outro estava dizendo, né, era se humilhando perante a presença de Deus. Verdade. E ele saiu justificado. Jesus pergunta para os fariseus: quem desceu, pois, justificado? Aí eles dizem: lógico que o Bíblia diz assim: faz que nem eles, porque vocês estão se vangloriando pela posição que vocês têm e achando que está cumprindo a lei, está fazendo tudo, faz que nem ele. Então vai ser justificado. Se deixasse, podemos dizer assim, Jesus encabulado, era quando Jesus se encontrava com algum fariseu, publicano, porque eles se achavam demais. E Jesus Cristo dizia: o caminho não é por aí não, rapaz. É tanto que ele diz, né? A gente vai ver daqui a pouco lá aqui na frente, porque aquele que quiser ser o maior no reino do céu é o menor. Tem que ser o menor. A gente vai ver daqui a pouco, né? Isso. O que é interessante, vamos para o terceiro subponto desse segundo ponto, que diz: a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor, né, cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus
E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. É interessante aqui que ele está fazendo, ou trazendo à tona justamente a questão do segundo subponto, quando falou da divisão, que era moral, cerimonial e judicial, e ele aborda a questão aqui em todos os pontos, ou nessas características aqui, moral, cerimonial e espiritual. E ele usou aqui as questões de tipo, né, símbolos, as profecias em si, e o que é interessante é que tudo do tabernáculo apontava para Cristo. É interessante, até as cobertas da tenda, até a cerca em si que estava em volta da tenda, o pátio, o altar do sacrifício, tudo apontava para Cristo. A pia, né, de bronze. Aí quando se entra no lugar santíssimo, está lá a mesa dos pães ázimos, o pão que também simbolizava Cristo, o altar do incenso que também simbolizava Cristo, o altar do sacrifício, a menorá, né, que a lâmpada simbolizava Cristo, né, como o cabeça era o candelabro, a menorá. Aí quando a gente entrava no lugar santíssimo, está lá a arca, também ainda simbolizando a tampa do propiciatório, né, onde o sangue era aspergido, também simbolizando Cristo. E o que é interessante, os símbolos, tudo apresentava Cristo. E a arca, a gente vê que percorre esse caminho todinho no tabernáculo para chegar na Arca da Aliança. Isso. Que a Arca da Aliança simboliza até hoje a presença de Deus. Então até no Velho Testamento estava dizendo, para você chegar a mim, você vai ter que percorrer este caminho, né? Que você está dizendo, todos os objetos simbolizavam Jesus Cristo. É como ele diz a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega lá, ninguém vai poder chegar lá, a não ser por mim, né? Até para a gente chegar ali na presença, na arca, a gente tem que passar por Jesus Cristo. Isso, verdade. Eu acho lindo o que o senhor diz, o caminho, e este caminho nem poderia até seguir, ele seguia de forma diferente, você ficava do lado de fora. É um caminho que se seguia ficando do lado de fora. Do lado de fora. Aí ele tem que ir para a cruz do Calvário para rasgar o véu, para dizer agora este impedimento já foi tirado através de Jesus Cristo. E o que é curioso é isso: Jesus chega se apresentando como aquele que vai abrir o caminho, né, de forma apresentando o reino de Deus na terra. O Sermão do Monte é maravilhoso. É quando ele chega até ali, né, quando ele vai na sinagoga e convidam ele para ler, né, a palavra, e ele lê. Tem muitos que pregam, tem muitos que dizem que Jesus abriu em qualquer livro lá, aí caiu no livro de Isaías. Não, ali era a palavra do dia, daquele dia que ia abrir lá, e Jesus ele abre. E quando ele senta na cadeira que nunca ninguém sentou, que era a cadeira do Messias, ele se senta e todo mundo fica pasmo. Isso. Ainda ninguém está vendo que o Cristo esperado estavam ali com eles. Verdade. Glória a Deus. Nosso tempo ele corre. Aí é interessante. E esse ponto, nós temos 4, né, subpontos. Vamos para o 4º subponto, que eu acho isso aqui. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Isso aqui é uma pergunta interessante, o propósito da lei, porque até então, os discípulos de Jesus, alguns, eles foram chamados de forma diferenciada de um para o outro, mas cada um no seu ofício. Na sua vocação. Na sua vocação. Isso. No ofício, na sua vocação. O que é interessante, que eles então em si, eles são chamados, eles tinham uma forma de verem a lei, não é? Eles não procediam conforme os fariseus, os escribas ali, mas eles acreditavam dessa forma, mas houve uma facilidade, eu vou usar essa expressão, porque Jesus chegam a ele e eles ouvem falar de Jesus, de alguns feitos, e quando Jesus chamam, automaticamente eles acreditam, né, pela fé, e vão seguir a Jesus.
Jesus vai trabalhar na vida dele através do início do seu ministério. É como Lucas, né? Ele relata a pesca maravilhosa. Isso. Porque Jesus Cristo ali, ele não tinha ainda composto ali os seus discípulos. E ali a multidão está afagando Jesus Cristo. Isso. Até que vai chegando o barco. Jesus Cristo pede o barco de Pedro. E enquanto o Pedro está lavando as redes, Jesus Cristo está pregando. Pedro ali, meus amados ouvintes, não estava com fone de ouvido no ouvido, não. Pedro estava escutando Jesus Cristo pregar. A palavra, a lei, que é a palavra, estava entrando no seu coração. Ele estava escutando. Até entanto que Jesus Cristo, quando termina de pregar, eles terminam de lavar a rede, simultaneamente, ali terminam junto. E Jesus Cristo diz, vamos pescar? E ele diz, Senhor, a gente pescamos a noite toda, como é que é agora? E ele diz, mas Senhor, pela tua palavra, nós lançaremos a rede. Isso. Pela palavra, é pela palavra, meu amado ouvinte, que há libertação, é pela palavra que há salvação, é pela palavra que há a lei do Senhor, que este problema que pode estar acontecendo na tua vida irá ser solucionado, é através da palavra do Senhor. Glória Aleluia. A Deus. Então sabemos que o propósito da lei, né, para os discípulos era simplesmente revelar, né, aquele que seria o Salvador. Mas nós observamos que o Espírito Santo aí é quem vai proporcionar, né, trazendo luz àquilo que Jesus está falando, e eles acreditam. Tanto é que eles olham para as tradições, a geografia, os acontecimentos, a cidade. Inclusive, se eu não me engano, é Natanael que faz um questionamento, porque alguém diz a ele e diz que Jesus... poderia vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Até porque alguém disse que Jesus veio de Nazaré. De Nazaré. Ou talvez um questionamento dele, quem é? De onde é? De Nazaré. Porque na cultura, o povo era muito conhecido pela sua região. Isso. Chamado, né? Isso. Jesus de Nazaré. Isso. Não era chamado pela sua região. E o Senhor citou essa palavra aí, essa passagem aí, eu acho muito bonita, porque Natanael, ele tem a mesma idade de Jesus Cristo. Aí quando ele chega, né, Filipe, né, que vai chamar ele diz, Filipe, eu encontrei, Filipe, eu achei o Salvador. E ele diz, me mostra quem é. Aí quando ele chega lá, que ele diz, porventura poderia vir alguma coisa boa? Aí ele diz, né, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Isso. Porque quando Herodes mandou matar as crianças, a sua mãe, ele novinho, ela escondeu ele debaixo de uma figueira, né? E ele e a sua mãe só contou a ele. Aí Jesus Cristo, aquele que revela o que está oculto, escondido, aquele que vai no íntimo do coração, aí ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Glória a Deus. Então, resumindo esse ponto, Jesus Cristo impacta a pessoa por meio do Santo Espírito, né? Implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Ele tira as escamas. Glória a Deus. Liberta o homem. Isso. Irmão Anderson, vamos para o terceiro ponto. Louvando a Deus. A gente sabe que fosse para a gente comentar, iria, né? A noite aqui ia ser pequena. Glória a Deus. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Inclusive o senhor até já fez uma prévia, citou. Quem é grande no reino de Deus? É uma pergunta que nosso comentarista faz. Aí ele cita Mateus 5, 18, 19, que diz: mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados a condições de menos ou menores os que negligenciam, removem, separam, violam
o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução. Qualquer omissão que por transgressão, assim como os discípulos de Cristo e cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma e aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Irmão, antes é interessante isso aqui, porque hoje estamos vivendo tanto momentos, podemos dizer assim, na igreja, nesses últimos dias, um momento de inversões de valores. Que quem acham que aqui nós não estamos falando de cargos, posições. O povo está querendo holoforte. Isso. Né? O povo está querendo ser visto. Isso. A gente citou até na lição passada dos profetas, né? A lição juvenis, né? Que eu estava dando essa lição para os jovens lá na congregação. A lição juvenis, e eu estava dizendo, tem muitos hoje que se intitula a profeta e não sabe o que é um profeta. Isso. O profeta era perseguido, era excluído, era jogado fora, era mal visto. E hoje tem pessoas que olham e dizem, não, eu sou profeta. Por quê? Porque profeta anda num carrão, profeta tem seguidores, profeta tem isso e tem aquilo, e Deus não está com aquela pessoa. O senhor está falando dos profetas modernos hoje. Modernos hoje, né? Modernos que se acham grande. Aí às vezes está o tudinho e Deus não fala. Aí às vezes está aquele porteirozinho lá na igreja com o sapatozinho rasgado. O irmãozinho que fica lá sentado no banco, no cantinho, a camisa troncha. Tudo. Irmão, eu não estou dizendo aqui que é proibido andar bonito, andar bem vestido. Não estou dizendo isso aqui, não. De jeito nenhum. Nós estamos falando aqui aquelas pessoas que se altam, se engrandecem, se acham que porque, né, é chamado de profeta tudinho, se acha isso. Não estou dizendo aqui aquele que acha, não é pecado andar bonito, não, é para andar bonito. Aí Deus olha para aquela pessoa que está lá no cantinho, ninguém olha, tudinho. Aí vamos ouvir fulano de tal, vamos ouvir ali Zezinho, que só tem um dente na boca. Aí Deus se manifesta, a glória desce, é batizado, é renovo. Por quê? Porque ele diz que aquele que se acha grande é pequeno, aquele que exalta é abatido, mas aquele que é pequenininho será exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Isso é interessante, nós aprendemos que os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, veja como o comentarista coloca, grandes no reino de Deus. Porque havia esse pensamento, os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, consequentemente são rebaixados a condições de menores, os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, que por omissão, quer por transgressão, assim como os discípulos de Cristo e cidadão do reino de Deus. Eu acho interessante que esta expressão, inclusive Jesus usa, que qualquer um que queira ser o maior, que seja o menor, que seja servo. Jesus vai dar um exemplo lindo e nós estamos, às vezes, ouvindo tanto e vendo tantas expressões quando Jesus chega, coloca uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Inclusive há costumes, lógico, não criticando em algumas denominações, de fazer este rito, esta prática em dias de ceias de fazerem, mas não é por um simples rito. Na verdade, que esta atitude que é de humildade, de reconhecer que é menor. Mas sim o significado. O significado, qual é o propósito? Não é por uma questão ritualística. Porque, tipo assim, os discípulos, eu creio desta forma, presbítero, os discípulos estavam andando, e Jesus é aquele que conhece, meu irmão, o coração, e eles
Quantas vezes eu creio que eles pensaram, eu estou andando é com Jesus, homem. Eu estou andando é com Deus, né? Eu estou andando com um cara. Aí ele chega nesse momento, ele diz, aí Pedro vem e diz, Senhor, oxente, o Senhor se levante, homem. O Senhor não pode não. Aí ele diz, não. Aí ele mostra que ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo, né, quem ele é, ele dizendo, eu estou aqui para servir. E Jesus, ele foi aqui na terra um diácono. Foi, verdade. Glória a Deus por isso. Nós vemos também que, meus amados irmãos, todos nós cremos na vinda do Senhor, na vinda de Jesus Cristo. E olha só, às vezes, porque alguém recebe algum cargo na igreja, aí tá lá sentado no púlpito, aí diz, não, eu não pego mais um copo d'água. Quem pega um copo d'água agora é fulano, vão trazer para mim. Não, eu não posso pegar na vassoura, eu não posso pegar esse papel no chão, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer, eu sou diácono agora, eu sou presbítero, eu sou evangelista. Se Jesus, que é Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para me salvar, para te salvar, para te dar vida, naquele grande dia, Ele é quem vai servir a ceia. Ele é quem vai servir. Diga aí que honra. Deus, Jesus, nos servindo a nós. Que honra será para nós, homem? Verdade. A gente aqui, um caco, pó. Glória. E o grande Jesus Cristo nos servindo. Já pensou nisso? É uma honra. Aleluia. A honra das honras. Glória a Deus. Eu quero só ler, para a gente finalizar esse tópico, o comentário que diz: o propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei, exigências espirituais, cabe até repetir, exigências espirituais da lei, se cumpram na vida de seus seguidores, né? Como está em Romanos 3:31, também no capítulo 8 e versículo 4. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos. A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos principais princípios éticos e morais do Antigo Testamento, bem como nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos os que continuam hoje em vigor. O crente não deve considerar a lei como sistema de mandamentos legais, através do qual se pode obter mérito para o perdão e salvação. Não. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que, por meio da sua obediência à lei, expressam a vida de Cristo dentro de si mesmo. Glória a Deus por isso. Aleluia. A fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé nele, Deus torna-se nosso Pai. Por isso, a obediência que prestamos como crente não provém somente do nosso relacionamento com Deus, como um legislador soberano, mas também com um relacionamento de filho para com o Pai. Também, mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, recebe o impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Outro ponto: os crentes têm sido libertos do poder do pecado e, sendo agora, servos de Deus, seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. Então nós louvamos a Deus. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no âmbito da lei, lei-obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito,
o jovem rico, aquele ao qual o senhor citou, né? Que agiu assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor do que o publicano. Foi. Glória a Deus. O sacerdote e o levita que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não trata mais daquela velha justiça, né, exterior, cerimonial e legalista. Por isso, justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, superior aos dos escribas e dos fariseus. A gente louva a Deus por isso, que a lei, ela se completa e nós aplicamos simplesmente que é o amor, expressada em Jesus Cristo e completada e cumprida por Ele. Diferente Aleluia. de algumas pessoas achavam que isto era no exterior e achavam que era da forma deles e aplicavam de forma errônea. Jesus, desde o início, veio cumprir a lei e não mudá-la. E nós louvamos a Deus por isso. É como a circuncisão. Isso. Né? Nós sabemos que pela lei todo judeu deve ser circuncidado. Mas Paulo, ele olha e diz, né? Do que adianta fazer circuncisão se não for aqui no coração? Isso. Ele olha e diz, a mudança está dentro. Pedro, ele toda a vida andou com Jesus Cristo armado. Ele não andou com arma de fogo, porque também naquele tempo não existia, porque senão ele teria uma arma de fogo. Mas ele andava com a espada. Jesus Cristo, ele poderia ter mandado ele tirar aquela espada? Poderia. Ele iria obedecer? Iria obedecer. Era Jesus Cristo o mestre, mas não tinha saído o desejo do seu coração. Então, ao momento certo, Deus ele age e a lei ela é aplicada e a pessoa é liberta através da palavra da lei, que é o próprio Jesus. Glória a Deus. Finalizando, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasce de novo. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Anderson faz as considerações finais, né? O senhor tem apresentado, nós sabemos que a nossa lição ela conclui dizendo que a felicidade é para, né, fazendo essa aplicação. A bem-aventurança são a verdadeira felicidade para o crente, né, que nasce de novo. Agradecendo aos nossos ouvintes. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queremos agradecer aos amados ouvintes que nos acompanhou nesta abençoada escola. Peço a Deus que tenha sido útil e agradável para os irmãos e que o Espírito Santo de Deus esteja te tocado aí na tua casa e que a palavra ela tenha adentrado para fazer mudança, libertação e salvação dentro do teu lar. Em nome de Jesus, agradecemos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a todos, né, que os irmãos tenham compreendido, leiam a Bíblia, leiam a lição, né, e que tenham uma boa aula e que o Espírito Santo de Deus que tem nos conduzido, nos dado força, né, ele seja presente, né, na sua escola e que Deus continue abençoando a todos. Agradecendo ao nosso pastor Eduardo, nosso diretor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui, Pai amado, nesta rádio abençoada, transmitindo esta escola bíblica online. Pai, nós cremos, Pai amado, que está sendo bênção na vida de algumas pessoas, Senhor. Alcança aquelas pessoas, Pai,
através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja o professor dos professores. Abençoe, Pai amado, o presbítero Vladimir, nosso pastor Eduardo, Pai. Abençoe minha vida, minha casa, minha família. Abençoe também esta rádio, Senhor, este lar. Assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.